Fala, nossa atleticana. Eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, não tenho nenhuma vontade de ser xingado nos comentários. O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Fala do Atleticano. E no vídeo desse sábado a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Londrina no primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Paranaense 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Londrina 1, Atlético Paranaense 0. Uma partida cujo início ficou marcado pela forte pressão da equipe do Londrina sobre a saída de bola do Furacão, dificultando a construção das jogadas ofensivas do Atlético. Em parte, isso pode sim ter sido causado pelo calor intenso que fazia lá no Estádio do Café em Londrina e pela má qualidade do gramado. E eu digo em parte porque, para ser coerente e imparcial na análise, eu não posso deixar de considerar esses fatos, ao mesmo tempo em que eu não posso desconsiderar que os problemas que a gente viu na equipe do Atlético Paranaense, do técnico Juan Carlos Osório na tarde de hoje, não são lá muito diferentes daqueles que a gente viu em outros momentos da temporada, especialmente a falta de capacidade de criação de situações ofensivas. E se no primeiro tempo a gente teve um crescimento a partir ali dos 10, 15 minutos até os 30, 35, talvez perto dos 40 minutos do primeiro tempo, isso foi muito motivado pelo dinamismo do Filipinho, que fez mais um grande jogo, por mais que tenha sido sacado no intervalo, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e principalmente pela qualidade técnica do Christian, que conforme foi aparecendo e encontrando os companheiros, gerou algumas situações importantes, inclusive aquela jogada em que o Christian encontra o Canóbio nas costas da defesa, o uruguaio tenta o cruzamento para o Diori, que acaba sendo bloqueado ou antecipado pelo defensor, no que poderia ter sido uma boa chance para o Atlético. Em relação ao Filipinho, eu destaco de novo o dinamismo do jogador, muito participativo, sem a posse de bola muito intenso, luta o tempo todo, e com a posse de bola, algo que preocupava talvez para a execução dessa função de meio-campista interior, onde o Osório tem escalado o jogador. O Filipinho tem se mostrado um bom condutor de bola, um bom passador, e hoje, inclusive, foi dele o passe para o Diori naquela que teria sido a melhor chance do Atlético abrir o placar durante a primeira etapa, aquela jogada em que o bandeirinha assinala impedimento de maneira aparentemente incorreta, que, embora infelizmente não tenha influência direta no resultado do jogo, porque a gente viu que o Diori acabou finalizando a bola para fora de qualquer maneira. Um segundo ou terceiro detalhe para a gente comentar sobre o primeiro tempo foi a saída do Thiago Heleno, que sentiu aí um problema físico. Segundo, fiquei sabendo aí há pouco tempo por um post da Monique Vilela, jornalista que acompanha o Atlético no X, né, o antigo Twitter. O Thiago já tinha sentido dores durante o treinamento de hoje e foi para o sacrifício. E aí eu sou obrigado a cobrar coerência no discurso de que se o Campeonato Paranaense é um campeonato para testes, e eu concordo com isso, por que é que a gente vai colocar em risco um jogador de 35 anos, o Thiago completa 36 aí no final do ano, se eu não me engano, num gramado ruim, sob forte calor, correndo o risco de perdê-lo como acabamos perdendo. Espero que durante não muito tempo, tomara que o Thiago se recupere rápido. Então, a meu ver, se o Thiago já tinha problemas físicos antes, era o caso de ter começado com outro jogador, seja ele quem for, desde o primeiro minuto. Preserva-se o jogador veterano e um jogador que é importante para o grupo para as principais competições do ano. Tanto é que o Luan Patrick, que entrou dessa vez como zagueiro, né, na última partida tinha entrado como cabeça de área, fez um bom jogo, tá? Fez um jogo seguro, participou bem da construção de algumas jogadas, mostrou capacidade, inclusive, de participar da saída de bola, da saída de jogo conduzindo a bola. Então, um jogo bem positivo para o Luan. E lamentar, lógico, a saída do Thiago. No finalzinho do primeiro tempo, a gente viu um crescimento do Londrina em termos de desempenho e de número de finalizações, embora boa parte dessas finalizações tenha sido de média e longa distância, que me preocupa. Me preocupa pelo fato de que o Atlético concede muito espaço naquela região e que provavelmente um time que tenha jogadores de maior qualidade, estando como estiveram jogadores do Londrina, com boa visão do gol, equilibrados para realizar o gesto técnico, talvez o Londrina tivesse levado uma vantagem, pelo menos mínima, no placar para o vestiário ainda no primeiro tempo. Mas como não era o caso, o Londrina é um time que tem aí alguns jogadores limitados tecnicamente, né, com todo respeito ao Londrina, o Atlético volta para o intervalo com 0-0 no placar,
precisando se reagrupar e melhorar no segundo tempo. E aí o Osório faz 2 intervenções de maneira aí já imediata, as saídas do Maddison para a entrada do Vinícius Cauê e a saída do Filipinho para a entrada do Bruno Zapelli. Em relação à saída do Maddison para a entrada do Vinícius Cauê, eu acho que influenciou pouco no desenrolar da partida. O Osório inclui um zagueiro canhoto, do qual ele poucas vezes abriu mão aí ao longo da temporada, e acredito que o Cauê não comprometeu. Tá? Se não foi brilhante, também não comprometeu. No meio de campo, o que me chama a atenção não é quem entra, a entrada do Zapelli era necessária, é quem sai. Porque no meio de campo, onde o Eric, mais uma vez, se mostrou extremamente desconfortável na função de meio campista interior pelo lado direito, ou sem capacidade de influenciar no ritmo da partida, o Osório opta por mantê-lo em campo, não somente para a saída do Filipinho no intervalo, mas durante os 90 minutos, e compromete a capacidade e a dinamismo, a fluidez do jogo do Atlético por aquele lado. O Eric realmente precisa ser reavaliado. Não digo que seja um jogador ruim, nunca defendi isso aqui. Não acho que esteja de sacanagem, como algumas pessoas têm defendido. Acho que realmente é um jogador que pode ter sido mexido, abalado por uma possível saída que acabou sendo rejeitada pelo Atlético no começo do ano, mas meu maior palpite é que realmente o posicionamento tem cobrado o posicionamento tem gerado um desempenho ruim do Eric, e isso tem cobrado realmente um preço muito alto para o jogador. Então talvez seja o ponto de, independentemente daquilo que se ache dele, sacá-lo da equipe para preservá-lo, permitir que se recondicione fisicamente, tecnicamente, mentalmente, para voltar a ser utilizado mais para frente. E se em outros momentos eu mencionei que a falta de capacidade criativa do Atlético passava um pouco pela falta de talento no conjunto, na fórmula da formação do meio de campo, a gente viu durante o comecinho do primeiro tempo um meio de campo que com o Christian e com o Bruno Zapelli, ou seja, com os 2 elementos mais talentosos do plantel naquela região do campo, conseguiu ter um crescente desempenho, conseguiu criar algumas situações interessantes, conseguiu principalmente mostrar mais fluidez, mais movimentações interessantes e mais alternativas no comecinho do segundo tempo. Nada que tenha transformado o Atlético no elemento dominante da partida, mas nitidamente a entrada desses 2 jogadores conseguiu oxigenar um pouco o jogo do Atlético no meio de campo. E aí, gente, uma última situação que a gente precisa colocar em relação a movimentações, a substituições, desculpe, eu não vou criticar uma por uma, é a manutenção do Mastriani no banco por 90 minutos e a consequente manutenção do Lucas Diório. Mais um jogo bastante ruim do argentino, pouco participativo, no pouco que participou, pouco conseguiu contribuir com a equipe. Um jogador bastante limitado tecnicamente, de pouca mobilidade, parece um pouco atrapalhado com a posse da bola. Tô torcendo para que ele surpreenda todo mundo, mas até esse momento, repito, não entendo o investimento feito nesse jogador. 11 milhões de reais ou 12 milhões de reais, se você considerar aí uma série de outras questões que acabaram sendo incluídas no contrato, num jogador que me parece menos capacitado para acrescentar a equipe do que, por exemplo, está o Pablo e do que estariam o Rômulo, o Matheus Babi, né, que são jogadores que já estavam aqui, que não são estrangeiros e que não demandavam um investimento de um valor tão significativo quanto o Lucas Diório. E principalmente me preocupa a continuidade do Mastriani no banco de reservas. Foi talvez um dos principais pedidos da torcida, um dos principais reforços para a temporada, era um dos grandes artilheiros do continente, não sei exatamente em que situação ele está nesse momento, mas no segundo semestre de 2023 é um dos principais atacantes da América do Sul em termos de números, e precisa começar a ser utilizado, sob pena de você eventualmente perder esse grande momento técnico do jogador ou gerar nele uma insatisfação. O Mastriani é para ser uma das referências técnicas do Atlético em 2024, e até esse momento pouco jogou, embora no pouco que jogou tenha deixado aí os seus golzinhos, o que é fundamental para um camisa 9. E aí, no finalzinho do jogo, o Atlético tenta de alguma maneira avançar no campo, sendo uma equipe mais tecnicamente com mais elementos dentro do seu elenco. O Atlético tenta avançar para tentar vencer. O Londrina aproveita um contra-ataque, abre o placar de maneira bastante merecida pelo volume de jogo que o Londrina teve ao longo dos 90 minutos. E se o Londrina venceu por 1-0, a gente só pode responsabilizar o Bento. Porque se não fosse pelo Bento, provavelmente seriam os 2 ou 3. Então esse sim é um momento de se fazer uma reflexão, de se respirar fundo, de se pensar sobre tudo que aconteceu até aqui
Isso vale especificamente ou especialmente para o Juan Carlos Osório. Algumas escolhas têm feito pouco sentido, não só em relação àquilo que a torcida imagina, mas também em relação àquilo que o Osório se propõe a fazer. A questão do regulamento, eu sei, não ajuda em relação à escolha de estrangeiros, né? O Osório acabou deixando alguns jogadores importantes de fora hoje, mas me parece que a coisa precisa ser reavaliada, porque não existe motivo para a gente ter, como no jogo de hoje, Lucas Diório e Gonzalo Mastriani. O ideal seria, na minha avaliação, que a gente tivesse quase que de maneira constante Lucas Gamarra, Leonardo Godoy, Zapelli e Mastriani disponíveis e que uma quinta vaga acabasse circulando aí entre as outras opções do elenco, seja Canóbio, seja Benítez, seja Coelho, e nesse momento, principalmente porque o Esquivel segue em recuperação aí da condição física para poder ser utilizado. Lógico, isso significa que esses jogadores precisam jogar e serem titulares em todas as partidas? Não, a gente sabe que os rodízios são importantes, conforme eu mencionei aqui ao longo do vídeo. Mas que não se abra mão de todos eles, porque hoje, na verdade, se a gente for considerar que os 4 principais estrangeiros do elenco do Atlético são Gamarra, Leonardo Godoy, o Bruno Zapelli e o Gonzalo Mastriani, junto com o Lucas Esquivel, que está de fora, o Osório não, realmente abriu mão de todos eles. Do Leonardo Godoy e do Gamarra, porque não relacionou, e aí a responsabilidade é dele, do Mastriani e do Zapelli, porque ele não os escalou como titulares, e aí a responsabilidade é dele, e o único estrangeiro importante do elenco de quem o Osório abriu mão sem culpa é o do Esquivel por uma questão física. Então esse é o momento sim da comissão técnica respirar fundo, sentar, fazer uma reflexão e quem sabe avaliar, dar um passo atrás em relação a algumas questões para poder depois dar 2 passos à frente, porque a verdade é que o clima para Juan Carlos Osório no Atlético vai se tornando terrível, como diz aquele meme lá da Copa do Mundo de 2014. Então a comissão técnica precisa urgente rever aquilo que está, algumas coisas que estão sendo feitas e principalmente precisa apresentar uma equipe melhor no próximo final de semana. No próximo final de semana, o próximo jogo, né? Não fiquei maluco. Deixa eu só confirmar essa informação aqui ao vivo com vocês, para não passar nenhuma informação errada. O próximo jogo é no próximo, o segundo jogo é no próximo domingo na Arena. Então, temos aí uma semana para que a comissão técnica trabalhe na preparação da equipe, que vai precisar jogar mais futebol e principalmente vai precisar sim se classificar, porque a diferença de qualidade técnica entre os elencos, de estrutura entre os clubes, né, de investimento, demanda isso do Atlético. O Atlético realmente tem que fazer um papel melhor do que tem feito, e isso vai ser especialmente válido no próximo domingo. Mas e vocês, gente? O que acharam do jogo de hoje? Quem foi bem? Quem foi mal? O que estão achando aí de Juan Carlos Osório? Eu não sou a favor de demitir treinador com menos de 2 meses de trabalho, mas me confesso que nesse momento vou passando do estágio de espectador, de alguém que está aguardando as coisas acontecerem, para um torcedor já preocupado com a continuidade de algumas coisas que têm sido feitas. E se você chegou até aqui, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.